Mensagem de Paulo de Tarso, onde ele diz: tenhamos paz. Paz é algo que a gente busca constantemente, né? Mas não é algo fácil de conquistar. Nós vamos ver pelo texto que ele apresenta que as condições nas quais vivemos aqui na Terra são de difícil ou de extrema dificuldade para que a gente tenha paz. Quando a gente fala de Paulo, a gente precisa reportar a coragem e a fé que Paulo tinha, a coerência que ele tinha. Antes, como cidadão normal, dentro do contexto da sociedade, ele era juiz, e um juiz extremamente rigoroso dentro dos princípios que ele acreditava. Ele era defensor do Primeiro Testamento, né, portanto Moisés, e ele acreditava piamente naquela crença que ele tinha referente às suas posições religiosas. Ele foi extremamente rigoroso e teve grandes desafetos dentro do cristianismo, até que, num determinado momento, ele muda de posição por circunstâncias, por um chamado divino, e ele assume a mesma postura de fé e de coerência, de boa vontade e de disciplina para fazer o novo chamado. E nesse novo chamado é que ele começa um processo de fazer a divulgação do cristianismo. E aí, a maioria das pessoas de vocês já conhecem o quanto Paulo teve de sofrimento para poder levar a mensagem àqueles, né, que estavam em busca de auxílio espiritual. Quando ele fala tenhamos paz, é uma recomendação, é um convite, porque ele sabe que a paz é fundamental para a gente poder conviver ou estabelecer convivência com as pessoas com as quais a gente está caminhando junto. Então, esse tenhamos paz é um convite, mas nós vamos ver, através do texto que ele apresenta, o quanto é difícil a gente, ou o quanto o desafio é grande quando a gente busca fazer esse tenhamos paz. O texto é um pouquinho complicado, mas eu vou explicar para vocês. Ele diz que cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora a justas limitações, servido por várias potências, traduzido nos sentimentos e percepções. Quando a gente lê isso, né, parece que a gente não entendeu nada, não é isso? Não é simples mesmo o texto, não. É um pouco complexo. Mas nós vamos entender, pode ter certeza. O que ele chama de núcleo de governo espiritual? Ele chama de núcleo de governo espiritual o somatório dos arquivos da memória espiritual, o propósito reencarnatório e o ambiente terrestre. Gestão, gerir tudo isso. Dos arquivos da memória. O que são os arquivos da memória? É tudo aquilo que a gente já viveu. A nossa alma traz na sua aura, no seu intelecto, essas informações todas. Mas elas não são todas trabalhadas aqui nessa encarnação nossa. Quando do projeto nosso de reencarnação, escolhemos junto com os nossos mentores espirituais iluminados aquelas que fossem mais urgentes e aquelas que a gente, de certa forma, estaria proposto ou estaria mais em condições de resolver. Então, esse somatório desses arquivos está na nossa mente,
Porque a nossa mente física, ela confunde com a nossa mente espiritual. A inteligência abrange tudo isso. E o que é mais que ele fala desse arquivo? Qual é a outra dificuldade? Propósito reencarnatório. O que é que eu vim fazer aqui? Quais são as minhas missões ou quais são qual é o meu propósito aqui na Terra agora? O que eu vim corrigir? Que vício eu estou propondo corrigir? Que problema eu estou propondo resolver? Que débito eu estou propondo pagar nessa encarnação? E o ambiente terrestre? O ambiente terrestre, gente, ele é extremamente desfavorável, porque nós estamos aqui num planeta de expiação e provas. Então, tudo que a gente vai fazer aqui, de certa forma, é difícil. Por quê? Porque nós ainda não conhecemos, né, as verdades absolutas a respeito de tudo aquilo que constitui a nossa missão para a nossa elevação moral. Quais são? Mas nós, além disso ainda, nesse momento, nós temos limitações. E quais são elas? Né? Convivências com os princípios divinos. Nós viemos com esse propósito de conviver com aquilo que é divino, com aquilo que é cristão. Quando Jesus veio à Terra e ele trouxe informações, né, uma das coisas mais importantes que ele buscou colocar aqui para nós foi o amor. Porque ele sabia que, diante das dificuldades que nós iríamos enfrentar nessa convivência com pessoas completamente diferentes e ambiciosas e vaidosas e orgulhosas como a gente, nós precisaríamos estar munidos de um sentimento que fosse capaz de dominar ou de pelo menos arrefecer esses ímpetos que a gente tem e buscasse, de certa forma, nos colocar em condições mais harmonizadas para essa convivência. Então, os princípios divinos são lindos, são bonitos, mas a gente tem muita dificuldade para se adaptar dentro deles. Por quê? Porque a gente é humano e a gente é muito materialista ainda. E a gente pensa que os nossos prazeres, todos eles, estão associados à matéria. E, na verdade, o que nos fala a espiritualidade é que a beleza do viver está muito mais no espírito do que na matéria. Esquecimento do passado. Olha, nós viemos fazer coisas das quais esquecemos. A memória nossa foi apagada para isso. Para quê? Para que a gente buscasse, através da nossa essência, né, os sentimentos, ou fazer as escolhas que fossem compatíveis por nossa livre e espontânea vontade, ou pelo livre-arbítrio, dentro dos preceitos divinos. Isso é mais difícil ainda. Meio físico para a locomoção. Nós estávamos com o espírito. A gente tinha uma facilidade muito grande para locomover. Agora aqui a gente tem uma dificuldade danada, não é? Tem que andar, tem que correr, é chuva, é sol, é buraco, é uma série de peripécias que a gente tem. E lá é bastante diferente. É muito mais suave, é muito mais soft, né, para aqueles espíritos que já se adaptaram e que estão nas condições mais favoráveis, né? Não no umbral onde as coisas ainda são muito difíceis de viver. Trabalho para sobreviver. Nós temos que trabalhar. O espírito, ele tem uma condição diferente da nossa, né? E, portanto, o trabalho para alimentar, para comer, para beber, é diferente. Então, aqui nós temos todas essas dificuldades. Quais são essas potências que ele fala? As potências são redes de forças e energias ocultas em nós. Porque não dava para a gente vir aqui fazer tudo isso que a gente precisa fazer se a gente não tivesse alguma coisa muito especial.
E essas potências que ele chama vontade. A nossa vontade é fundamental. Boa vontade, principalmente. Porque quando você fala boa, fala vontade, você pode ter vontade de todas as matizes. Mas quando você fala de boa vontade, você associa a vontade em fazer o bem. Então, a vontade nossa faz uma diferença muito grande na nossa existência de hoje ou de qualquer época. Consciência, nós temos consciência. Lá na nossa consciência moram os princípios divinos. Então, para auxiliar nas nossas escolhas que o livre-arbítrio nos coloca, nós temos a nossa consciência. Todas as vezes que a gente está em dilema, eu não sei se acontece isso com vocês, mas a gente até pode não fazer a escolha que a consciência da gente manda, mas com certeza a consciência nossa busca o princípio divino para nos orientar. Se a gente obedecer à nossa consciência, dificilmente nós vamos fazer coisas que não sejam aprovadas pelos princípios divinos. Porque lá na nossa consciência está o DNA divino nosso. Então vamos consultar a consciência, né, com fé, com esperança, com boa vontade, porque a partir daí a gente é capaz de fazer uma escolha boa. Pelo amor e pela dor, também são potências, né, que a gente traz com a gente e que faz, de certa forma, com que a gente busque posicionamentos mais fraternos, vamos dizer assim. Okay? E sentidos e percepções. Toda vez que a gente está relacionando e algo acontece, a gente tem uma determinada sensação, não tem? A gente tem sensações que são boas e tem sensações que são ruins. Isso também faz parte dessa potência, né, que a gente vive para poder orientar o que a gente está ou o que a gente vai fazer a partir de uma determinada sensação. Toda vez que a gente tem uma sensação, a gente pode transformar essa sensação num sentimento. Ou num sentimento de amor, ou num sentimento de prazer, de alegria, ou de mágoa, ou de ressentimento, ou de ódio. Não é isso? Então é preciso que a gente esteja atento àquilo que a recomendação divina diz: vigiai e orai. Se a gente vigiar e orar, possivelmente os nossos erros irão diminuir. Moral estranha. Aqui começa, né, algo, por exemplo, que é muito de tal sorte que mostra que aquilo que Paulo recomenda ou nos induz a buscar, que é a paz, é muito difícil. Por quê? Porque o próprio Cristo, quando veio à Terra, ele nos disse que eu não vim trazer a paz, né? Eu vim trazer a espada. Por que ele diz isso? Porque ele sabe que nós precisamos de alguma forma mudar o que temos. E o que é que faz a mutação das substâncias ou das coisas? Normalmente é desestabilizado, não é isso? Você quer fundir um metal, ou você quer tirar um metal de um determinado minério, você tem que elevar a temperatura e fazer com que aquele metal que esteja naquele minério seja liberado pela fusão. Aí você purifica. Então, esse conceito que ele diz, né, de que a doutrina não se estabelece pacificamente, ela está baseada na necessidade que a gente tem de mexer com as nossas estruturas, com as nossas certezas, porque quase sempre a gente tem certeza que está certo, não é isso? Mas Deus sabe que não. Por isso o Cristo disse, né, que eu não vim aqui para fazer a minha lei se impor com suavidade, porque com suavidade ela não foi. Quantas pessoas já morreram por causa de religião? Não é isso?
Quantas pessoas perderam a vida porque discordavam, né, do poder e assim por diante. Mas que no final a verdade sobreviverá, ou seja, a verdade aflorará. Isso é a afirmação de Jesus. Convergência coletiva de todos os centros individuais de poder. Todos nós, como nós dissemos, tem um centro de poder. Ou seja, nós temos um governo na nossa mente que governa a nossa vida e governa tudo aquilo que está pendente para ser resolvido nas nossas questões. Eu sou um centro de governo e cada um de vocês é um centro de governo. Quando é que esses centros de governo, né, vão convergir? Ou essa convergência, o que é que ela vai trazer para nós? Ela vai possivelmente trazer aquilo que Paulo chamou de tendes paz. Porque quando eu entender que estou aqui para fazer a correção dos meus problemas com base nos princípios divinos e com base no meu compromisso reencarnatório, e cada um de nós fizermos isso, a nossa convivência será muito mais fácil. Eliminará-se com certeza as brigas e os entendimentos. E ele diz então um recadinho aqui. Para isso, aqueles irmãos que já estão mais esclarecidos, né, com experiência mais de conhecimento, aprenda a ter paz consigo. Então, muitas vezes a gente olha os pais da gente, né, vê os avós, vê os tios, né, e você não diz, olha, esse cara parece que não tem problema, ou essa pessoa parece que não tem problema. Mas ela já começou a administrar os seus conflitos internos e consegue, de certa forma, não permitir que os seus conflitos interfiram em outras pessoas. Ele continua em sofrimento muitas vezes, mas na maioria das vezes ele não deixa isso transparecer para fazer com que o outro sofra em função do sofrimento dele. Esse conhecimento, ou esse entendimento, ou essa aplicação desse conceito vai ocorrer um dia em todos nós, com certeza, com alguma demora ainda, mas vai acontecer. E o melhor remédio para isso é o antídoto do egoísmo, é o altruísmo. O altruísmo, segundo a espiritualidade, tem o nome de caridade. Altruísta é aquele que olha para o outro e faz empatia. Olha para o outro e o reconhece como um irmão. Olha para o outro e não resolve o problema dele, mas ele faz uma relação de compaixão com o outro, que o outro encontra conforto e cria condições de coragem para resolver os próprios problemas. Nós não resolvemos problemas de ninguém. A gente não dá conta de resolver nem o caminho. Mas quando você se mostra fraterno, quando você se mostra acolhedor, quando você se mostra com compaixão para com as pessoas com as quais você convive, você muda completamente a qualidade do ambiente em que você vive. Muda completamente. Viabilizando a convergência. Educação. Gente, não tem outra forma de aprendizado que não seja pela educação. A educação é fundamental. E não é só educação para conhecer o novo, não. É educação para se posicionar diante das questões que a vida coloca para a gente, diante do outro, principalmente. Precisamos educar a visão. Quantas vezes
nós olhamos as cenas que acontecem na nossa vida, né? E às vezes não é nada daquilo que a gente faz a interpretação. Mas o normal é que a gente faz um julgamento. Ou vocês não são assim? Né? A gente faz julgamento. Então, Paulo está pedindo, eduque a pessoa. É fundamental. Olha, tenha um olhar de paciência, de tolerância, de generosidade, né? Mesmo que você não interfira e não vá resolver o problema do outro, mas seja gentil. Educação é fundamental. Educar a audição, né? Educar a audição é algo, por exemplo, que a gente pensa, mas como eu vou educar a audição? Né? É quando a gente escutar alguma coisa que a gente não gosta, né? A gente faz igual tinha um ditado antigo, fazer ouvidos mocos, né? Ouvidos mocos. É como se não tivesse escutado, né? Finge que não é fingir, né? É não deixar se influenciar por aquilo que acabou de ouvir. Educar o gosto. O gosto pelas coisas boas. O gosto pelo belo, pelo elegante, pelas coisas bonitas. Mesmo que vejam as coisas que são, né, entre aspas, vamos dizer assim, desagradáveis, mas a gente não ter o mau gosto de condenar ou de achar que alguém é responsável por aquilo. Quem às vezes produziu aquele tipo de ação, às vezes não tem nem conhecimento, ou às vezes não está nem em condição, às vezes está meio desequilibrado do ponto de vista emocional. Educar o olfato, também é interessante educar o olfato. Educar os ímpetos, né? Nós somos extremamente impetuosos, não somos? À medida que acontece alguma coisa que a gente não gosta, normalmente o que a gente faz? A impetuosidade toma conta da gente e a gente revida, às vezes, até sem pensar. Então, começando, a gente não é muito difícil, mas também não é fácil, né? A gente se transformar. Caminhos existem. O problema é o da vontade, usar essa potência que é muito importante, que é a da vontade. E educar as percepções, né? Situações que me desperta algum tipo de sentimento, educar o sentimento, controlando. É possível fazer isso. Óbvio na convergência coletiva. Segundo os espíritos, o ser humano tem duas doenças básicas: egoísmo e orgulho. E um alimenta o outro. São coisas extremamente difíceis de controlar. Porque o ego, ele foi desenvolvido no ser humano, né, a priori, para fazer com que ele sobrevivesse. Se a gente não tivesse ego, a gente possivelmente não teria caminhado essa jornada toda. Então são dispositivos que Deus coloca na gente para a gente poder ter condição de sobreviver. O ego foi muito importante para isso numa época anterior. Mas agora o ego pode ser algo que seja já administrado, pode ser gerido. Então o egoísmo é algo que nos remete a uma posição de achar que somos melhor do que os outros e que, portanto, posso pegar para mim. E eu pego para mim e, por orgulho, eu justifico dizendo que sou melhor. Quantas vezes a gente faz isso na vida? Não faz? Então é fundamental que a gente comece a se observar, fazer uma introspecção e buscar conhecer
ou nos conhecer, assim como Sócrates disse, conheça-te a ti mesmo. No dia que a gente fizer isso, a gente vai perceber que temos algumas qualidades, mas ainda temos muitos vícios ainda que precisam ser corrigidos para que a gente tenha uma relação com os nossos companheiros de viagem que seja harmônica, que seja sagrada. Óbvio, um ser subjetivo. A gente é muito subjetivo mesmo. Quando eu falo subjetivo, eu estou dizendo que eu sou completamente particular com relação a vocês. E vocês são completamente particular com relação a mim. Somos extremamente subjetivos. Nós olhamos as coisas que nos rodeiam, as coisas que são postas para a gente observar, ou conviver, ou usar, né, com extrema subjetividade. E registramos essas informações longe da boa intenção inicialmente vazada, e sim de acordo com as nossas perturbações internas. Ora, perturbações internas a gente tem o tempo todo, não tem? Então, quando a gente olha o outro comportando-se no nosso lado e tendo lá suas crises, né, existenciais, a gente já olha para ele ou para ela com uma certa reserva, ou com uma certa, vamos dizer assim, julgando, condenando, quase sempre. Mas muitas vezes essa condição ela é vazada ou ela é produzida sem a mínima intenção relacionada àquilo que a gente pensou. Porque nós somos subjetivos e ele ou ela subjetiva também pode ter produzido um fato que seja gerado por sentimentos completamente diferentes daqueles que eu tive quando eu observei o fato em si. Então a gente precisa, esse é um óbice para a gente vencer também. E esse é extremamente importante quando olhado do ponto de vista individual. Porque para chegar naquilo que a gente disse, da concepção coletiva, toda ela preparada para a convivência pacífica dentro dos princípios divinos, primeiro a gente tem que passar pela subjetividade. Vencer o eu ou o eu contrário. Ok? O Consolador Prometido. Jesus disse o seguinte: quando ele esteve aqui, as condições eram completamente diferentes. A informação era diferente, os subsídios nossos eram diferentes, o nosso conhecimento era completamente diferente, a nossa fé. Nós adorávamos bezerro de ouro. Né? Adorávamos. Como se fosse um Deus. Então era completamente diferente. Então naquela época, ele disse o seguinte, e usava muita parábola para poder fazer a comunicação. Mas ele disse: olha, tem coisas que vocês não podem, não estão em condição de saber ainda. O que eu trouxe para vocês nesse momento é um sentimento que todos nós temos dentro e que pode ser desenvolvido, que é o amor. Esse vocês podem. E através do amor, vocês podem começar um trabalho de redenção pessoal. E nisso ele estava querendo dizer o seguinte, que a vida tem um determinado sentido. O sentido da vida que ele queria dizer naquela época, as pessoas naquela época não tinham condição de entender. Por quê? Porque ele estava falando da espiritualidade ou da imortalidade da alma. Quando você falasse imortalidade da alma, né, naquela época era uma, vamos dizer assim, era uma estupidez, vamos dizer assim, para a compreensão geral das pessoas. E por isso, né, por essas razões, a sociedade, as famílias, né, tinham muita dificuldade de convivência. Muita guerra, muita briga pelo poder,
e muita dominação, muita estabelecer hegemonia. Até hoje tem necessidade de hegemonia, né? A gente vê aí as guerras hoje trabalhando nesse sentido, estabelecer hegemonia, dominar pessoas, pegar poder, né? Mas hoje já está um pouco mais tranquilo. Aí vem, ele promete para as pessoas: eu vou enviar a vocês o Espírito da Verdade. Quando um dia, né, você estiver mais preparado, chegará o Espírito da Verdade. E ele está falando agora do Evangelho de Jesus. No Evangelho de Jesus, a gente já tem condição de saber que somos espíritos encarnados já inúmeras vezes. Essa verdade que ele queria revelar naquela época, só para um tempo depois ela teve sentido para nós. E muitas vezes ainda, né, tem muitas pessoas que não acreditam ainda, né? Ou os incrédulos, é claro, né? Uma coisa normal. Mas nós que já estamos iniciados, já sabemos que o nosso espírito é imortal. E que todos os nossos problemas estão nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, que é o lugar de expiação e prova. As existências anteriores, através delas, nós contraímos muitos débitos. E esses débitos precisam ser quitados. A única contabilidade que não zera sem o resgate é a contabilidade divina. Muitas vezes a pessoa fala assim: Deus me perdoou. Perdoou a sua atitude e a sua falta, às vezes, cometida naquela hora. Mas o débito que a gente contraiu em encarnações anteriores ou nessa, isso precisa ser quitado, de uma forma ou de outra. Ou através de benefícios, de produzir o bem para alguém, ou através das dores. Então nós que já sabemos disso, podemos fazer a escolha, né? E trabalhar no sentido de resgatar os nossos débitos sem dor, sem muito sofrimento, trabalhando a fraternidade. É uma coisa extremamente bonita e fácil de fazer. Eu vou colocar para vocês, porque verdade é algo muito sutil. E verdade depende muito do teu conhecimento. Quem está com a razão? Os dois. Hein? Os dois. Os dois estão com a razão. E, no entanto, são elementos completamente diferentes. Não é isso? 6 é completamente diferente de 9. Mas os dois estão com razão. Por que é que os dois estão com razão? O olhar de cada um. O olhar nosso determina fundamentalmente o que nós enxergamos. Ainda há pouco eu falei da nossa forma de julgar aquilo que a gente extrai do meio, não é isso? E muitas vezes a gente faz isso de forma injusta, né? Mas a verdade, a gente só estabelece a verdade a partir do momento que você estabelece referências. Portanto, para nós espíritas, a verdade relativa à eternidade da alma é inquestionável, não é? Mas para quem talvez não seja espírita, ou para quem... E nós acreditamos e sabemos que reencarnação é um processo pelo qual já passamos e vamos passar ainda mais. Para nós é verdade. Mas tem muita gente, os católicos mesmo não acreditam. Eles acreditam na ressurreição. Mas não acredita na reencarnação.
Então, se a gente posicionar de frente um católico, né, e a gente não levar em consideração a posição em que nós estamos, a gente pode se entender com ele, não pode? Quando a gente começa a ter segurança sobre aquilo que a gente acredita, que a gente conhece e que é fundamento para nós, fica muito mais fácil da gente entender por que o outro discorda da gente. Por quê? Porque a base sobre a qual ele está apoiado é diferente da nossa. Todo ponto de vista parte de um ponto. Muda-se a vista, muda-se o ponto. Então, gente, nas nossas relações dia a dia, né, o outro, dentro do contexto que ele está vivendo, está às vezes coberto de verdade. E a gente o trata muitas vezes como se fosse um impostor, ou alguém que quer produzir a dissonância, o desconforto, né, a dúvida, mas não, ele está conceitualmente suportando aquilo que ele enxerga como verdade. Então, nas nossas brigas hoje, né, de casais, de família, de relações no trabalho, né, muitas vezes elas estão banhadas por sentimentos ou por verdades que são diferentes para cada um de nós. Nós somos subjetivos. Nós construímos as nossas escalas de valores, né, quando ela é padrão, né, doutrinário, como é o caso do Espiritismo, a base é a mesma. Mas, além dessa base que o Espiritismo me dá, eu tenho uma formação e busca de valor e conquista e coisas parecidas que me faz diferente de todo mundo. E isso serve como modelo para que eu faça algum tipo de julgamento. E, normalmente, eu vou condenar. Então, assim, condenar, Deus não nos condena. Deus nos liberta o tempo todo das nossas fragilidades e dos problemas que cometemos ou dos distúrbios que fazemos. Ele não esquece, mas ele nos oportuniza com outra possibilidade para que a gente faça a correção. É fundamental. E assim a gente também tem que se portar junto com os nossos familiares, com os nossos amigos, colegas de trabalho, e assim por diante, ou na sociedade como um todo. Não que deveremos ser ou passar a ser capachos na mão de ninguém. Não. Se alguém quiser aproveitar da gente, a gente explica e diz, olha, eu estou fora. Isso é fundamental. Como identificar a verdade? Só porque você está certo, não significa que o outro está errado, não. Não tem isso. Porque os conceitos, a fundamentação é completamente diferente. Você não vive o que o outro vive. Você não sente as dores que o outro tem. No Evangelho de João, ele diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso Jesus que afirmou. Né? Então, assim, quando a gente for conscientizando, for construindo os nossos conceitos e a nossa formação espiritual, então a gente vai adquirindo confiança. Eu vou fazer uma citação daqui a pouco de Paulo, né, algo assim muito interessante, né, no sofrimento que ele estava, né, e como é que ele consegue aquela concentração, aquela fé, aquela certeza. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A gente hoje já acredita nisso. Para nós isso é verdade. Não é? Fundamental. Hein? É fundamental. Fundamental. Isso mesmo. Fundamento é aquilo que sustenta.
fundamentar, colocar uma base sólida para que tudo aquilo que pisar em cima está seguro, não cai. É fundamental. Fundamental, sim, sem dúvida. Perdão, o gatilho para o esquecimento. Olha, gente, o tempo ajuda a esquecer. Mas como o nosso registro espiritual não tem esquecimento, a nossa consciência, quando ela voltar no mundo espiritual, ela não esquece. Então você fala, já esqueci. Olha, você esqueceu materialmente. Mas o único meio de você fazer o esquecimento é perdoando. Porque quando você perdoa, você tira da sua aura espiritual. Então não adianta, com o tempo eu esqueço. Não. Com o tempo, a sua memória física desliga-se daquilo. Mas a sua memória espiritual, ela continua. E quando você despertar no mundo espiritual, você vai estar com todas aquelas sensações desagradáveis relativas àqueles fatos com os quais você não conseguiu conviver e não perdoou, criou ódio. Então, esquecer é só com perdão. Porque aí você apaga da sua mente espiritual. Aquele que é perdoado, gente, não ganhou nada, porque ele continua devedor do mesmo jeito. A relação de perdão para aquele que cometeu o desatino não tem muito significado. Ela só tem significado forte e significado de limpeza para quem perdoa. Porque aquele que ofendeu, o ajuste é feito através da vida daqui para frente. Aquele que tem dificuldade para perdoar, isso é uma observação que ele faz, né? Normalmente tem dificuldade para perdoar os outros, tem dificuldade de se perdoar. A gente precisa aprender, gente. Se perdoar é tão importante quanto perdoar os outros. Não é perdoar para fazer de novo, não. Tá certo? É perdoar para você entender, através do perdão, que aquilo que eu fiz não foi legal. Mas a partir de agora, quando eu percebi que o que eu fiz não foi bom, eu vou mudar o meu comportamento. Isso faz uma diferença muito grande. Quem é que não errou aqui até hoje, gente? Nós vivemos errando o tempo todo. Vamos, a partir de então, olhar os nossos erros e nos redimir dessa culpa. Muitas vezes a gente fica com uma culpa terrível, né, por anos e anos seguidos. E a gente não consegue se libertar de um sofrimento violento. Mas a gente não fez nada para mudar também. Então, conhecer-se, olhar para dentro de si e se identificar com alguém ou com um modelo que você acha que é legal, que é bom, é fundamental. E, encontrando esse modelo de comportamento que me agrada, a gente precisa conhecer a forma que as pessoas que a gente admira conduz as vidas delas para que elas sejam daquela forma. Então, nós vamos nos conhecer, vamos buscar pensar, né? Ver o que eu sou por dentro, que tipo de mágoa, que tipo de sentimento, que tipo de vício, que virtudes eu tenho. A gente não só tem vícios, não, a gente tem virtudes também. Todos vocês têm virtudes. E muitas vezes são esquecidas, não são bem tratadas. Quando a gente trata bem um sentimento, ele floresce, é igualzinho uma planta. Quando bem cuidada, ela floresce, ela frutifica, ela rende, ela produz. E os nossos sentimentos também. Quando bem tratados, eles florescem e a gente vai se sentir muito melhor. Ele faz uma citação falando que Lucas se sentia infiel por ter feito somente o que era do seu dever.
atento ao Evangelho. Né? Vamos observar que Jesus nos recomenda sempre para doarmos um pouco mais. Perdonare é doar além de. Ou seja, o perdão é do latim. Per, que é um prefixo, né, que é além, e donare é dar. É dar. Então, perdonare, que é perdão, é doar além de. Então, Cristo recomendava isso para a gente. E Lucas se sentiu, né, devedor quando percebeu que fez só aquilo que esperava. Quando Paulo escreveu isso, antes dele escrever isso, essa carta para os Tessalonicenses, ele estava em Corinto, na igreja, e ele estava extremamente triste, sofrido. Por quê? Porque ele era muito questionado. Todo mundo sabia que Paulo tinha um bom coração, então corria-se atrás dele o tempo todo. E ele, num determinado momento, se sentiu completamente frágil. Um sentimento extremamente doloroso o invadiu. Ele ajoelha no chão e eleva o pensamento a Deus e suplica. E suplica com tanta intensidade, mas com tanta fé, com tanto amor, mas com tanta dedicação e com tanta coragem, que em torno dele se ilumina uma luz o envolve, e ele percebe que o chamado que ele tinha feito para que Jesus o socorresse naquela hora acontece. Jesus se faz presente e diz para ele o seguinte: eu estarei sempre contigo, não temas, vá cumprir com a sua missão. Escreva cartas para ajudar você a socorrer os necessitados. Não é necessário a presença física sua para que você coloque a sua mensagem de fé e de amor junto àqueles que estão com carência e com necessidade. Você pode fazer isso através das cartas. Foi a partir daí que ele começa a escrever as cartas dele. E aí ele se encoraja de novo e começa a escrever nas cartas. E aí ele faz essa recomendação: tenhamos paz. Não é fácil ter paz diante dos grandes desafios que a gente tem, mas é possível. E para isso nós precisamos de boa vontade, usar as nossas potências. E aí, só para concluir, eu peguei esse textinho de Emmanuel, né? Ama e compreenderás o teu destino, serve e cumprirás a tua missão. Por que ele põe um nome pequenininho em cima de um morro gigante, e um morro gigante olhando para o infinito? Né? Ele está querendo dar a extensão da grandeza de Deus para nós, que nós somos extremamente pequenos, né, diante daquilo que a gente pode perceber, mas que nós, através da nossa boa vontade, a gente pode fazer. Não se fazer um Paulo, mas se fazer um parceiro de Paulo na hora de fazer a distribuição dos benefícios que o nosso coração e que o nosso potencial tem para auxiliar os nossos irmãos. Muito obrigado e fique com Deus.